Boa noite, meus alunos. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre a redação do Enem. Foi tensa para a maioria dos estudantes, para a maioria dos analistas, inclusive, né? Foi bastante tenso analisar essa redação, que teve um tema realmente muito específico, né, em 2017. Mas é por isso que eu sempre falo aos meus alunos, mesmo não sendo professor de português ou de redação, eu dou aula de história ou geografia, o que eu falo sempre é para treinar todo tipo de tema possível que aparece aí, que seu professor fala e às vezes parece um absurdo, vai lá e treina, não custa nada para você, você vai perder algum tempo do seu dia, mas é isso que é a vida do estudante, né? Bom, mas fazendo uma reflexão, para a gente tentar entender, afinal, né, como é que esse tema apareceu aí no circuito do Enem, eu vou fazer uma breve retomada aqui, bem rapidinho, dos últimos temas. Só para a gente ter uma ideia de como é que o Enem tem funcionado nos últimos anos, de como é que esse tema, apesar de ser muito específico, não é exatamente tão surpreendente assim. Em 2010, o tema foi o trabalho na construção da dignidade humana. Em 2011, viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Natália prestou. Natália prestou esse ano aí. Em 2012, movimento migratório para o Brasil no século XXI. 2013, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Eu lembro que em 2013 a reclamação foi a mesma que está acontecendo agora, era muito específico, ninguém esperava que o Enem fosse cobrar a lei seca no Brasil. 2014, publicidade infantil. 2015, a persistência da violência da mulher na sociedade brasileira. 2016 foi um tema duplo, né, que foi polêmico porque foi um tema duplo. O primeiro tema era caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil e o segundo tema era caminhos para combater o racismo no Brasil. E aí, finalmente, 2017, que é o que a gente está falando hoje, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então, em primeiro lugar, é importante a gente pensar que o Enem tem trabalhado temáticas nacionais nos últimos anos. Em segundo lugar, são questões sociais. De forma geral. São questões sociais que, de uma forma ou de outra, ou de várias formas possíveis, são urgentes no Brasil. São redações, de forma geral, muito pragmáticas, ou seja, voltadas para soluções do dia a dia, do que realmente acontece como um problema no Brasil, muito mais do que reflexões filosóficas, etc. Outros vestibulares têm um pouco dessa característica, o Enem não. Ele é prático, né? Ele é muito pragmático. Que é o que muitos estudantes cobram, inclusive, em sala de aula. Muitos estudantes reclamam das redações do Enem, mas quando conversam comigo em sala de aula, cobram justamente isso, que a educação seja mais prática. E o Enem vai um pouco nesse sentido, eu acho, né? Primeira reflexão importante, fora do tema um pouco, é uma novidade desse ano, né? As redações do Enem não mais vão zerar por questões que atacam diretamente os direitos humanos, né? Isso é muito importante a gente parar para refletir um pouco, né? Isso representa muito toda a conjuntura conservadora que a gente vive no Brasil, e se a gente parar para pensar no mundo também, né? Muito se falou sobre isso, claro, atacar os direitos humanos tem lá um dos itens de correção da redação como elemento de perda de nota, né? Mas a gente é meio radical nesse sentido, quer dizer, o cara vai atacar os direitos humanos que são atacados todos os dias e ainda por cima não zera no Enem, quer dizer, o cara pode ter ali liberdade de expressão para atacar meio mundo que já é atacado, enfim, a gente é contra isso, tem que mais cancelar a nota mesmo. E na minha opinião, né, esse conservadorismo iria mesmo se refletir em relação à prova. Fala sobre um problema brasileiro atual, mas não trabalha com aqueles eixos temáticos que são geralmente tabus em governos conservadores. A grande estimativa de vários professores é que finalmente trabalharia a questão dos direitos LGBT. Isso também a gente tem que pensar muitas vezes nessas questões todas, em cada detalhe possível aí, né? Esse ano foi o primeiro ano que se usou o vídeo-texto e o vídeo em Libras para fazer a prova do Enem para pessoas com deficiência auditiva. Isso foi divulgado pelo INEP, foi divulgado pelo Ministério da Educação, quer dizer, quem ficou ligado aí nessa questão, de repente pensou nesse tema. Como trabalhar, portanto, né, num tema tão específico numa redação do Enem? Você chegou ali, vai fazer a prova, né? Como é que será que isso vai ser avaliado e como será que isso foi trabalhado pelas melhores redações? Eu falo sobre isso o tempo todo em sala de aula, né? É muito importante ler a proposta com cuidado, cada palavra da proposta principal. Esse ano, por exemplo, né, como a gente já falou, o lance de desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Ou seja, a dissertação tem que falar sobre esses desafios. Muito está se falando atualmente, inclusive, eu acompanhei alguns textos de professores que acabaram analisando isso depois que a redação saiu, né? Se afinal era necessário dessa vez no Enem estabelecer algum tipo de solução ou não, já que o tema gerador principal era desafios, não era possíveis soluções. Não era, por exemplo, do ano passado, que era caminhos para combater a intolerância religiosa, ou caminhos para combater o racismo, quer dizer, caminhos sugere que você tem que pensar em alguma solução. Mas é muito importante, portanto, pensar sobre esse eixo condutor sempre e usar os textos básicos de alguma forma. Mas é claro, quem tivesse algum tipo de domínio sobre esse assunto, por algum motivo estudou
ou faz parte da comunidade de surdos e trabalha com o tema porque está inserido nele, enfim, é claro que vai ter vantagens. Mas de forma geral, eu acho que é importante tentar abordar o tema do grande para o menor, né? do grande para o pequeno, quer dizer, do macro para o micro. Se você pensar que a educação no Brasil é desigual de forma geral, de forma ampla, aí você consegue inserir aí o tema da surdez como um problema educacional importante, né? A matrícula de pessoas deficientes, de modo geral, aumenta no Brasil nos últimos anos, mas isso significa a inclusão? E a estatística mostrada nos textos base é importante, né? Porque a matrícula de surdos ela segue um parâmetro contrário, né? Inverso do parâmetro nacional para as outras deficiências. O número de matriculados tem caído ao longo dos anos. O que isso significa na prática, né? Institutos especializados cresceram? Importante questionar sobre isso. E de forma geral, a inclusão existe, ela inclusive é apoiada pela legislação brasileira, está na Constituição, em várias legislações que a inclusão é obrigatória, deve existir, mas que inclusão é feita na prática? Eu trabalho com educação e isso é um problema em escolas particulares. Eu penso aqui, né, em quão maior deve ser esse problema em escolas públicas. Como é que essa inclusão efetivamente acontece? Né? Os professores estão especializados para tratar com os tipos de deficiência? Não estão. Né? Eu confesso por mim mesmo que não estou tão adaptado assim. Se a gente pensar na educação de surdos, então, mais ainda porque eu não domino a linguagem brasileira de sinais, que são as libras, e vários profissionais que eu conheço, que trabalham comigo, e ao longo desses anos todos como professor já trabalharam comigo, que não têm esse domínio. A situação toda se complica muito mais, né? Porque se não há uma adaptação em relação à língua, como que a gente pode falar em inclusão efetiva nas escolas no Brasil, né? E aí se a gente pensa no básico, que é educação em Libras, e que isso não existe de forma generalizada nas escolas, o que pensar de equipamentos necessários para que essas pessoas possam realmente participar da vida escolar, né? Enfim, das diversas formas de recursos, enfim, quais são esses recursos? Muito pouco se sabe sobre isso. Às vezes sem pensar que as deficiências auditivas são diversas. Né? Não é só a surdez total, enfim, a surdez mesmo que total já tem várias variações no sentido de que pode ter nascido surdo, pode ter ficado surdo depois de uma certa idade por causa de algum tipo de acidente ou doença, várias deficiências auditivas diferentes que não dá surdez total, mas que também comprometem o ensino e a aprendizagem, quer dizer, toda essa questão aí da variedade temática dentro dessa especificidade da surdez é muito grande, cara, então a gente tem que pensar sobre isso. Eu vi também que, já que o tema da redação é desafios, né, da educação para surdos, que existe uma certa diferença, por exemplo, dos alunos que são surdos com pai ouvintes e que chegam à escola sem o português e sem a Libra. Então, assim, como é que ele vai se integrar a uma escola normal se ele não tem nenhuma das duas línguas? E como você falou, tem alunos que perdem a audição ainda crianças, e daí eles têm, por exemplo, o português, mas ainda não têm as Libras. Então, tem todos esses desafios, né, de como integrar essa diversidade de deficiências auditivas dentro da educação padrão. Fora a questão da identidade mesmo, né? Se a gente pensar nos próprios surdos, no sentido de que muitas vezes eles não querem integração porque eles querem preservar uma identidade própria, que é uma língua própria, né? Um dialeto próprio, um comportamento próprio, que é super justo. Quer dizer, a gente aqui está falando como ouvintes, né? A gente não é surdo, enfim, tentando abordar um tema específico como esse. Essa galera muitas vezes não quer integração porque tem, né, o direito de não querer, enfim, né? Não é porque é surdo ser obrigado a se integrar também ao restante da sociedade, que é sempre muito preconceituosa, que é sempre muito violenta, que é sempre muito agressiva e que não entende o seu problema. Né? E esse tema, ter tido tantas reclamações e ser tão específico assim, demonstra o quanto a gente está desligado dessas questões. O quanto a gente realmente é violento só por não pensar sobre essas questões. Não teve a comunidade, enfim, uma das associações de surdo, inclusive, que reclamou que o MEC nunca aborda isso. Isso nunca é cobrado de forma eficiente das escolas ou dos professores, das instituições, enfim, e que daí, de repente, isso se torna um assunto importante para o Enem, né? E não se torna um assunto importante no cotidiano das escolas. Porque é muito importante refletir, eu digo sempre isso, é muito importante refletir sobre questões das mais diversas no cenário político brasileiro ou do mundo inteiro. Mas muito mais importante do que isso é gerar práticas, gerar soluções efetivas, gerar caminhos, né? Tudo bem, tá aqui, mostra os desafios. Os desafios a gente está apresentando aqui, eu imagino que muito bem, eu espero. Mas e os caminhos, afinal, para se resolver esse problema? Que eu acho que uma boa redação tinha que trabalhar com isso também. Do tipo, o sistema educacional precisa refletir melhor sobre isso. O sistema educacional precisa realmente pensar em práticas para resolver esse problema, para integrar cada vez mais essa sociedade, né? Que uma sociedade igual, efetivamente, como a nossa Constituição, inclusive, promete, passa por integrar efetivamente todos os tipos de deficiência, as questões de gênero. Uma sociedade igual trabalha com esses temas. As escolas precisam efetivamente se adaptar a essas questões. Por mais difícil que isso seja, por mais complexo que isso seja, por mais caro que isso seja, enfim. Incluir de verdade toda a diversidade populacional que a gente tem no Brasil é trazer a igualdade para mais perto de um país que é extremamente desigual, né? A gente fala sobre isso
O tempo todo. Em sala de aula, meus alunos, inclusive, já viram os olhos, assim, quando eu falo sobre isso. O maior problema do Brasil hoje é a desigualdade. Essa desigualdade se apresenta em vários níveis. Econômicos, sociais, políticos. Isso porque a gente nem está falando sobre o mercado de trabalho, que era um dos temas do texto base, né? Um dos textos base mostrava ali uma foto de um cara que era formado, pós-graduado, etc. Mas e aí? Sua empresa vai me contratar? Muito importante refletir sobre isso. Eu acho que o tema da redação do Enem, mais uma vez, traz a importância de dialogar sobre a diferença. Acho que nesse sentido o tema se manteve, o Enem, né, se manteve muito sério. Acho que é um pouco sobre isso, né, que a gente tem que pensar hoje, nessa questão do Enem. Para o ano que vem estou projetando aí vídeos educacionais com maior frequência, pelo menos um por mês, que tem a ver com temas de história ou do vestibular, de modo geral. No restante, eu vou pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, aparecem elas aqui na tela e também na descrição. Se inscreve no canal se você não é inscrito, muito obrigado para você que é inscrito, a gente ultrapassou 1000 inscritos, em breve a gente vai fazer um vídeo comemorativo sobre isso. Compartilha esse vídeo em específico, principalmente para os seus amigos que prestaram o Enem. Até o próximo vídeo, a gente vai falar, lógico, o próximo vídeo é um vlog de São Paulo, como vocês já sabem da sequência. A gente se vê lá em São Paulo, trocando ideia por aí e... segue a gente. Você prestou Enem no ano que o Steve Jobs morreu, lembra? Sim. Que foi um tema super, que todo mundo esperava por causa do Steve Jobs, enfim. Eu sabia o tema, eu tirei uma nota boa na redação, eu lembro. Porque Mas era um se tema fosse que... um ano antes, um ano depois... já era, né? Tem isso também do Enem, né? De sorte. Tem isso no vestibular, infelizmente, né? De É. muito mais sorte, às vezes, do que realmente aquilo que você domina, sabe?